Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio. Mais uma vez gravando um vídeo, dessa vez para falar sobre a aula que a gente vai ter no dia 12 de abril, no dia 12 do 4, onde eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais sobre radiciação e também vou falar sobre potência com expoente fracionário. O que é uma potência quando o expoente é uma fração, né? A gente já viu como que calcula a potência quando o expoente é negativo, e agora a gente vai aprender a calcular a potência também quando o expoente for uma fração. E além disso, na aula da segunda-feira, do dia 12 de abril, a gente também vai ver um pouco mais sobre raízes, um pouco mais sobre radiciação, tá bom? Então, aqui tá o nosso primeiro exemplo, que vai ser muito parecido com o primeiro exemplo que eu vou apresentar lá na aula do dia 12 de abril. Tá? Na aula da segunda-feira do dia 12 de abril. Neste primeiro exemplo, está sendo pedido para a gente calcular as raízes. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque essas raízes aqui, elas não são raízes quadradas, né? Tem um númerozinho aqui, olha, do lado da raiz, né? Que indica para a gente que não se tratam de raízes quadradas. Na verdade, essa primeira raiz é uma raiz cúbica, e essa segunda raiz é uma raiz quarta. Tá bom? Então não é raiz quadrada isso aqui. É parecido, mas não é raiz quadrada. Então vamos calcular aqui no item A esta primeira raiz, né? Ele pede para eu calcular a raiz cúbica de 729. Bom, raiz cúbica de 729, o que vem a ser isso? O que é isso? O que é raiz cúbica, né? Na raiz quadrada, né? Se aqui não tivesse índice nenhum, se não tivesse o número aqui, a gente teria que pensar num número que, multiplicado por ele próprio, daria 729. Na raiz cúbica, não funciona assim. Na raiz cúbica, a gente tem que pensar que número, que multiplicado por ele mesmo agora 3 vezes, dá 729. Percebeu a diferença da raiz quadrada? A raiz quadrada era só 2 vezes, né? Ele vezes ele mesmo. Na raiz cúbica, eu tenho que descobrir que número vezes ele mesmo 3 vezes dá o que está dentro da raiz, dá o 729. Bom, vamos pensar um pouco, né? Aqui a gente vai calcular isso, né, com base em estimativa, com base em chutes mesmo, tá? Então, por exemplo, será que é 10 o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 729? Vamos ver, se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, se eu multiplicar o 10 por ele mesmo 3 vezes, se eu pegar 3 fatores iguais a 10 e multiplicar, vai dar 10 vezes 10, 100, e 100 vezes 10, 1000. Veja, o 1000 é maior do que o 729, né? Isso significa, né, que o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 729 é menor do que 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 já está dando 1000. Então vamos tentar, por exemplo, o 9. Vamos multiplicar o 9 por ele mesmo 3 vezes e vamos ver se vai dar o número que está dentro da raiz, que é o 729. Bom, 9 vezes 9 dá 81, e agora vamos fazer 81 vezes 9, né? Desculpa aqui, gente, tá escorregando um pouco. Vamos fazer 81 vezes 9. Bom, 81 vezes 9, 9 vezes 1 dá 9, e 9 vezes 8 dá 72, olha lá. Então, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9, 729. Conclusão. Conclusão é que raiz cúbica de 729 é 9. Porque 9 é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 729. Ele é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, retorna 729. Beleza? Então, olha, na raiz cúbica aqui, agora eu multiplico por ele mesmo 3 vezes para ver se dá o número que está dentro da raiz. 9 vezes 9 vezes 9, a hora que eu multipliquei ele por ele mesmo 3 vezes, deu o número que está dentro da raiz. Então, raiz cúbica de 729 é 9. Bom, aí raiz quarta agora de 81. Na raiz quarta, gente, eu tenho que pensar num número que vezes ele mesmo agora 4 vezes vai dar 81. Tá? Que número vezes ele mesmo 4 vezes dá 81. Tá? Então vamos tentar aqui, né, no caso, chutar, por exemplo, o número 2. Né? Vamos tentar fazer o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 4 vezes para ver se dá 81. Vamos ver. 2 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Né? 64. Então, né, já dá para ver, né, que o 2 não é a raiz quarta de 81.
Perdão que eu errei aqui, olha. 2 vezes 2, 4, tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, aí sim 16. Eu já estava pensando no resultado final, então deu 16. Tá? Então, se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, dá 16. Muito longe do 81 ainda, né? Vamos tentar agora multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, tá? Porque o 16, né, tá muito longe do 81. A raiz quarta de 81 não é 2, né? 2 ainda tá muito longe. Porque 2 vezes ele mesmo 4 vezes dá 16, não 64. Tá? Perdão, gente. Agora, então, vamos fazer o 3 vezes ele mesmo 4 vezes para ver se dá 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora vamos fazer 27 vezes 3. Bom, 27 vezes 3 dá 1. Né? 21, perdão, sobe 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Então, não está dando para ver muito bem, né? Deixa eu jogar um pouquinho para cá. 81. Então, 3 é um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 81, tá? Raiz quarta de 81 é 3. O número que vezes ele mesmo 4 vezes dá 81 é o 3. Ok? E aí, né, gente, para finalizar, agora eu vou explicar para vocês, né, como que eu faço para calcular, entre aspas, né, como que eu transformo as potências quando o expoente é fracionário, tá? Quando o expoente é uma fração. Então, eu vou ensinar a calcular agora, entre aspas, calcular, tá? A gente não vai calcular nada, a gente só vai transformar. Eu vou ensinar vocês a calcularem potência quando o expoente agora é uma fração. Gente, sempre que vocês verem que o expoente é uma fração, o resultado vai ser uma raiz, tá bom? O resultado vai ser uma raiz. A base da potência, que no caso aqui é o 5, acaba indo para dentro da raiz aqui. O 5 vai para dentro da raiz. E aí, agora que vem a parte da fração, né? Ok? Agora que vem a parte da fração. Para isso, a gente precisa de uma frase, beleza? Guardem a frase. A frase é a seguinte. Quem está por cima vai por dentro. Quem está por cima está por dentro. E quem está por baixo fica por fora. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo fica por fora. Como assim, professor? Isso quer dizer que esse 7 aqui que está por cima da fração, ele vem aqui por dentro, transformando-se no expoente do 5. E este 4 que está aqui embaixo, ele vem aqui por fora e se transforma no índice da raiz. Então, olha, quem está por cima ficou por dentro, expoente do 5. Quem está por baixo ficou por fora, índice da raiz. Toda vez que o expoente for uma fração, vai acabar virando uma raiz, onde quem estiver por cima da fração vira expoente aqui dentro, e quem está por fora, quem está por baixo da fração fica aqui por fora, vira índice da raiz. Tá bom? Eu não vou calcular, eu vou simplesmente deixar assim, ó. Transformei a potência de expoente fracionário em uma raiz, tá? É assim que a gente calcula a potência quando o expoente é uma fração. Então, olha aqui, olha agora. 21 elevado a 13 quinzeavos. Novamente, o expoente é uma fração. Já que é uma fração, o resultado vai ser uma raiz, tá? Aí, como 21 é base aqui da potência, ele vai para dentro da raiz, ok? E aí a gente usa aquela nossa frase, quem está por cima vem por dentro, então o 13 vira expoente do 21. E quem está por baixo vai por fora, fica por fora. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, tá? Era só isso que eu queria explicar para vocês, né? Como transformar potência de expoente fracionário em raiz. Toda vez que a potência tiver o expoente como sendo uma fração, ela vai virar uma raiz. Então, viu o expoente fracionário, quer dizer que vai ser uma raiz. E aí a gente usa essa frase. Quem está por cima fica por dentro, quem está por baixo fica por fora. Tá? Quem está por cima na fração vira expoente do número dentro da raiz. E quem está por baixo vira índice da raiz. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é só um resumo da aula que a gente vai ter no dia 12 de abril. Então, por isso, assistam também a aula completa. Beleza? Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. Até mais.